Bom dia, boa tarde, boa noite, meus alunos queridos. Estamos aqui para mais uma aula, né? Uma semana que vai ser corrida, né? Temos aí essa videoaula e um vídeo de correção ainda da aula anterior, né? Afinal de contas, o terceiro bimestre é sempre um bimestre extremamente corrido, né? Imagina então nessa situação onde a gente está, né? Então, hoje a gente vai falar sobre a República Romana, né? E aí a gente tem uma aula que é enorme, porque dentro dessa república a gente tem conflito entre classes sociais, a gente tem guerras, invasões, enfim, muita coisa para a gente falar, né? Vamos começar então. Primeiro, a gente entender, né, por que essa república foi colocada no lugar da monarquia romana, né? Eles começaram a identificar que quando você tem uma pessoa só no comando, né, do território, né, no caso de Roma, mesmo que o rei não governasse sozinho, né, como a gente viu na última aula, o poder se concentrava muito na mão dele. Então a ideia de se colocar o poder em instituições republicanas era descentralizar o poder, né, era espalhar o poder. Dentro disso a gente tinha o Senado, né, como principal instituição. Além disso, a gente tinha no poder, né, sempre a figura do cônsul, né, que muitas vezes eram colocados dois cônsules, né, e também passou-se a criar outras instituições próprias da República que nunca eram comandadas, né, só por uma pessoa, eram sempre em duas. Então, por exemplo, os cargos da magistratura, que a gente pode colocar, né, o cônsul, o edil, o pretor, né, eram sempre duas pessoas e não uma só, justamente para você ter o poder na mão de várias pessoas, né, e você tem aumentar, né, a dificuldade de quem, por exemplo, quisesse governar sozinho, né, de quem quisesse impor uma ditadura, né? Os romanos já tinham essa sapiência lá atrás. Então, assim, da mesma forma que a gente tinha o cônsul, né, que era ali na prática um chefe militar, né, a gente tinha o edil, que era ali responsável por fazer ali a fiscalização do comércio, o censor, né, que é inclusive daí que vai vir a censura. E ele tinha mais ou menos essa função mesmo, né? Ele olhava como é que estava a população romana, né? Como que ela estava se comportando, né? Então esse aspecto é fundamental para a gente entender o que foi a República Romana, né? É a gente entender que esses grandes cargos, né, das magistraturas nunca era exercido por uma pessoa só, era sempre exercido por pelo menos duas pessoas, né? Para o poder ficar pulverizado, né? Para ele ficar colocado de uma forma mais democrática. Nesse sentido, né, também de uma maior democracia, uma maior participação popular, a gente começa a ter protestos, né, de plebeus. A gente viu na aula anterior, né, entre as classes sociais, que tinham ali os patrícios, né, que eram principalmente donos de terras, né, eram os mais ricos em Roma, eles que tinham todo o poder político. Os plebeus eram cidadãos livres, né? Eram às vezes comerciantes, artesãos, né? Mas que não tinham poder porque não tinham grana, né? Não tinham terra, então não podiam participar da política por conta disso. Então eles passam a exigir uma maior participação política, né? Porque acabava que a função deles, né, era no exército, né? Se a gente olhar para o exército, principalmente os soldados, eram plebeus, era uma absoluta maioria plebeia. Porém, no exército não havia salário, por exemplo, né? Não era um exército profissional. Então isso acabava causando nos plebeus, né, muito pouco poder de fato. Eles eram simplesmente mandados pelos patrícios. Essas revoltas, esses questionamentos, né, colocados pelos plebeus, fez com que o Senado, né, que era obviamente composto pelos patrícios, porque era um poder político, autorizou então o funcionamento do tribunato da plebe, né? Já haviam tribunatos, mas não ainda um de plebeus. Então essa foi uma das reivindicações atendidas, né, que era na prática
a liberdade dos plebeus se organizarem politicamente. Dessa organização política, a gente passa a ter algumas mudanças, né, no quadro político e social em Roma, né? Então, por exemplo, as leis antes do tribunato da plebe, elas eram orais e só os patrícios que conheciam. Então, muitas vezes um plebeu, ele era condenado, ele era processado injustamente, porque por um motivo que nem ele sabia, porque ele não sabia a lei. Né? Só os patrícios que sabiam, e a lei era oral, não era escrita, então ele não tinha nem como saber. Né? Por conta disso, foi criada a lei das 12 tábuas, que foi, na verdade, uma constituição colocada. Ó, essas aqui são as leis de Roma. É isso aqui que todo mundo tem que seguir. Isso aumenta a democracia, porque a partir disso, os plebeus eles passam a ter o conhecimento das leis, que antes eram de conhecimento apenas dos patrícios. Para além dessa lei, foram colocadas outras, né, que aumentaram a liberdade dos plebeus. Né? Então eles passaram, por exemplo, a poder se casar com patrícios, isso era proibido. As dívidas que os plebeus tinham com os patrícios foram canceladas. Da mesma forma, a escravidão por dívida também foi cancelada, né? Também acabaram com a escravidão por dívida, né? Foi abolida. Achei a palavra, né? Aboliu a escravidão por dívida. E em pouco tempo a escravidão acabou. Então ficou provado que o instituto da escravidão por dívida era simplesmente uma forma dos patrícios escravizarem os plebeus. Outro fato que é marcante nesse período, né, é a expansão territorial de Roma. Né? Roma foi um grande império porque ela conseguiu muitos territórios, né? Ela expandiu o território dela. E cada território que ela conquistava, ela anexava, ou seja, aquele território virava parte de Roma, virava, digamos assim, um ente federado de Roma. Assim como, por exemplo, o Rio de Janeiro é um ente federado do Brasil, né? Então a gente teve toda uma expansão que inclusive vai esbarrar em alguns outros povos, né? Os gregos, por exemplo, tinham territórios na Península Itálica e acabaram perdendo, né? Porque, enfim, o poder do exército romano acabava sendo maior, então era difícil de competir. E essas anexações, né, de território, essas conquistas, essas guerras, invasões, né? Vamos dar o nome. Invasões. Elas acabavam esbarrando em alguns outros povos que também, na época, eram tão poderosos quanto Roma. É o caso de Cartago e é o caso das guerras púnicas, né? Que vão acontecer porque Cartago também era expansionista, assim como Roma, também conquistava outros territórios, e Cartago invadiu um território que era muito próximo a Roma, que era Messina. Tá? Então, quando os cartagineses invadem Messina, o exército romano protege esse território, combate o exército de Cartago, e daí a gente tem até um certo drama familiar, né? Porque o líder de Cartago, né, que era obviamente um líder militar, né, o Hamilcar, ele foi morto no combate. No lugar dele, né, vai ficar Asdrúbal, que era da família dele, porém ele foi derrubado num golpe dado pelo filho do Hamilcar, o Aníbal, né? Você vê que esse pessoal gostar de nome com A. Então ele dá um golpe no Asdrúbal, passa a liderança de Cartago e também é derrotado pelo exército romano. Só que aí Roma, não contente em derrotar o exército de Cartago, foi para o território cartaginese, acabou com o território, com plantações, botou fogo em tudo, incendiou o lugar, pegou a população de Cartago e transformou em escrava em Roma. Tem ali até uma história de que eles teriam colocado até sal na terra para que ali não crescesse mais nada. E Roma acabou saindo mais poderosa ainda, né? Porque conseguiu derrotar um inimigo que era muito poderoso, né? Que também tinha muito poder. Então Roma acaba saindo muito por cima. Porém, isso dentro de Roma vai causar também problemas, tá? Por quê? Porque os patrícios eles conseguiram se enriquecer muito com essas batalhas,
né? Cada território que Roma tomava, cada terra que Roma tomava, ia para os patrícios. Enquanto isso, os plebeus, que eram quem estava lutando na guerra, né? Como eu disse anteriormente, os plebeus é que faziam parte do exército, eles não só morreram muitos, como perderam também terras. Tiveram terras roubadas em Roma, né? Então eles passam a se revoltar, né? Dessa revolta, você tem então um novo cônsul em Roma, que foi na verdade dois, né? Os irmãos Graco, que fizeram reformas em prol dos plebeus. Então o primeiro foi o Tibério Graco, que fez uma reforma agrária, ou seja, ele distribuiu terras para os plebeus. Por conta disso, os patrícios insatisfeitos o assassinaram. No lugar dele entrou o Caio Graco, que também fez uma série de reformas e depois acabou sendo substituído pelo Caio Mário, né, que acabou também fazendo uma grande reforma no exército, que aumenta o poder dos plebeus, uma vez que passou a pagar salário para os militares. Isso aumentou também o status deles como um todo. E aí essas reformas, né, que o Caio Mário fez, aumentou tanto o poder do exército, né, que o próximo cônsul era um general, que foi o Lúcio Silva, né, parece que é brasileiro, que ele quis tomar o poder todo para ele dar um golpe, um alto golpe no governo dele e vira um ditador perpétuo. Ele se coloca assim, ou seja, ele ia ser o comandante de Roma para sempre, até morrer, né? Só que por conta disso ele acabou sendo afastado. O próprio Senado falou, não dá. Então houve uma ideia de fazer um governo no formato de triunvirato, que ao invés de você ter um cônsul, dois, você ter 3 cônsules, né? Para colocar limite no outro, né? A ninguém mandar sozinho. Então